meu povo lindo, belo e maravilhoso. Sejam muito bem-vindos ao Portal da Essência. Agora eu falei certo, né? Pra não falar só em touro. Vamos lá. Vamos fazer uma leitura de amor? Vamos fazer uma leitura de amor. Vamos ver o que que aparece aqui. Vamos ver o que que acontece. Porque eu sei que vocês adoram uma leitura de amor, né? Vamos ver se meu coraçãozinho aqui tá fluindo. Se eu ver que essa leitura não vai para lugar nenhum, se eu entrar na resistência do tarô igual eu entrei nas últimas semanas aí eu não vou soltar, tá? Se a leitura chegar aí, se ela for postada, é porque fluiu, tá? Então vamos lá, por favor. Energia de touro. Vamos à energia aqui de touro. Energia de touro e da vida sentimental dos taurinos, ou você que tem touro forte no mapa, seu Júpiter, sua Vênus. Energia de touro, lua e ascendente. Touro. Temos Fênix. Como é esse negócio de felizes para sempre? Número 9, energia meio eremita, ou seja, o que é esse negócio de felizes para sempre? Era uma vez, chega de historinha, agora eu vou manifestar a realidade que eu desejo. Aqui tá falando quando você se torna completo, quando você se torna inteiro, quando você se torna íntegro, tudo vem até você, porque você entende que você tem a força, entende? De magnetizar, de atrair, de concretizar as coisas. É como se você soltasse a ideia da posse, de precisar ter alguém para ser feliz. Você entende que tudo que é seu chega até você. Você não precisa controlar se você manifestou. Entende? Você não precisa ter medo que não venha até você. Princesa, você pode ser o seu próprio cavaleiro. Número 1, energia que seria do mago, né? O iniciado. Ou seja, eu vou manifestar a vida que eu quero. É como se aqui eu tô falando com taurinos que se não entenderam, estão começando a entender, estão despertando. Eu tô falando com a galera que tá bem nesse processo aí de passar dos karma pros dharma, entendeu? Para os dharmas. Você tá se entendendo nesse processo, entendendo que você é o criador da realidade. Óbvio, não fazemos nada sem o consentimento da fonte, porque se a fonte quiser interferir, ela vai intervir. Não tem como a gente dizer que não, senão a gente não passava por tanto karma. Tenho certeza que um monte de gente estava se esforçando, fazendo as coisas acontecer e não entendia por que a vida não ia para frente. Então a gente tem uma limiar entre pessoas que conseguem cocriar livremente e outras que ainda estão limpando coisas que vão se apresentando no meio do caminho, mas a cocriação acontece o tempo todo, todo no instante, né? Então, tava tudo um bololô. E agora esse bololô, aquilo que te sugava, porque aqui eu tô falando com pessoas que tinham que fazer o trabalhinho de casa, que era o trabalhinho de individuação, de amadurecer, de crescer, de expansão. Aí você entende que você não precisa de um salvador, que é de uma outra pessoa, do relacionamento, para que você se sentisse completo, entende? Você entende que a pessoa tem que ser inteira, eu tenho que ser um inteiro, e são dois inteiros, não são metades, não é a metade da laranja, é a laranja inteira, outra laranja inteira, que faz um suco, faz uma laranjinha. E vermelha, perdoe, número 10, fechamento de ciclo aqui, tá? Você perdoando aqui o passado, se liberando, vendo que mesmo de todas as decepções, de tudo, aqui teve uma grande traição. Teve, aqui eu tô falando, algumas pessoas amaram alguém ou gostaram muito de alguém aqui, ou situações que aconteceram na sua vida, de relações passadas ou até familiar, você se sentiu meio boba. Eu tô falando com pessoas assim que entregaram o seu melhor naquela inocência, de ver sempre o lado bom das pessoas. É como se você não entendesse como que as pessoas elas agem nessa matéria, sabe? É, são pessoas que elas se aproximavam de você porque viam a tua luz e elas te sugavam, te manipulavam. E você, boba aqui, uma alma inocente. E aí é como se caiu uma ficha onde você, quando terminava ciclos com essas pessoas, ou elas finalmente se revelavam, porque ninguém consegue esconder a mentira por muito tempo, né? Independente de que fosse 10 anos você vivendo uma mentira com alguém, mas algum momento a máscara da pessoa cai, né? E aí,
Eu vejo você se sentindo como se você fosse um bobo, uma boba. E aí se culpando do tipo, como que eu não vi isso? Aqui tá falando, relaxa, respira. Se perdoe, sabe? Perdoe, perdoe, solte, limpe isso, porque teve muito aprendizado. Você cresceu com isso, tá? E para casa, convide-se para um encontro. Sempre que eu vejo aqui ela olhando para o jardim nessa carta e ela com o chazinho e esse passarinho me lembra muito como se fosse um batismo do Espírito Santo, sabe? Ou você encontrando a sua verdadeira essência. Você tendo um tempo de paz, um tempo de descanso, também me lembra um pouco do. Eu ia falar do quatro de espadas, mas não é bem isso, porque o quatro de espadas ela ainda vai pra luta, assim, ela ainda pode ir guerrear, né? Aqui, na verdade, é um tempo de descanso mesmo. É um tempo onde você pode relaxar, porque tudo já foi feito, sabe? Tudo já foi feito. Você fez o processo de integração, você despertou, você acordou, você evoluiu, você amadureceu, você está criando uma nova realidade, você se pôs em ação aqui, e aí você entregou, daí você foi se curar, cuidar de você, entendeu? Agora eu vejo nessa fase que vocês estão, ou estão indo para essa fase, que é de se nutrir e de. Peraí, que eu tô com vontade de espirrar. Ó, eu tô com vontade de espirrar e nada é por acaso na leitura, né? Ainda existem interferências, como se fosse uma alergia, né? Ainda existe interferência no campo que pode tentar, mas não vai chegar. Eu quase espirrei, eu não espirrei. Então tem algo que você vai sentir, você vai estar atento, sabe? Aqui pede que você se perdoe, você continue com seu bom coração, só que você não queira oferecer, estender o braço, dar além, sabe, para as pessoas. Porque aqui você foi uma pessoa que sempre se colocou à frente de você mesma, sabe? Você sempre se colocou à frente de tudo para ajudar os outros ou para mostrar um bom serviço nos trabalhos que você passou, né, nos empregos, na família. Enfim, você sempre quis mostrar o melhor, a sua melhor versão. Mas quando você precisou olhar para você, quando era só você e você se viu um caquinho, você se viu aos prantos, você se viu aos pedaços, porque você dedicou todo o seu melhor em tudo, que quando você se olhou, você. Quem sou eu? Sabe? O que eu fiz comigo? É como se fosse isso. Você foi muito longe, sabe? Você se doou demais. E agora tá pedindo que você retorne para casa. E quando você retorna para casa, que aqui você não vai estar mais nessa posição de guerra, né? Ou de. Agora, quando você volta para. Olha como é diferente. Aqui a gente tem uma pessoa manifestando a tempestade porque precisou se empoderar, porque precisou colocar ordem nas coisas, né? Aqui ela já tá limpando a espada, porque provavelmente é que ela vai guardar. Ela fez a manifestação dela, né? E tá limpando a espada dela. Agora aqui ela já tá em casa. Aqui já tá plenitude, aqui já é espiritualidade conduzindo as coisas, porque ela já passou pelo processo. E tudo tem, né, o preparar a terra, o plantio, o tempo de nutrição e aí para colher o fruto, entendeu? É como se fosse isso, você entendendo isso aqui perfeitamente. Vamos ver aqui a energia de relacionamento para touro, a pessoa especial aí de touro, o que temos, se é uma nova pessoa, se é uma pessoa que já está nos caminhos de touro, o que temos aqui para os taurinos. Tubarão, se afaste dessa situação. Asas, você nunca precisou de asas para voar. A sua pessoa especial está dentro de um relacionamento abusivo, tá? Essa pessoa que, ó, se vocês trouxeram uma pessoa aqui para a mesa, que é do passado, tá? Essa pessoa que a gente tá falando de uma possível, quer dizer, se você não tá com a pessoa, já não é mais, não caracteriza uma triangulação, né? Só se você tivesse com a pessoa. Mas aqui a sua pessoa, ela
é enganada por alguém, aqui ela meio que tá gravidinha, né? A gente pode ter alguém que chantageia, que pode ter uma pessoa, tá? Essa sua pessoa especial pode ter perdido uma criança, ou nem teve criança nenhuma, essa pessoa disse que teve uma criança, mas não teve, tá? Aqui a gente pode estar falando de um falso... Como é que fala? Um falso... um falso laudo de gravidez, alguma coisa assim. Aqui tem uma chantagem emocional, tá? E aqui tá falando, se a pessoa especial nunca precisou de asas para voar. Essa pessoa, ela pode tomar a decisão. Ela só não tomou a decisão ainda, porque tem questões aqui de chantagem emocional. Não sinto que pode ser manipulação energética ali também? Pode ser 5, 6, 7, 8. 8 com 8, 8 mais 8 dá 16, carta da torre. Isso aqui vai romper, tá? Depende da decisão dessa pessoa. Para quem é uma pessoa nova, essa pessoa vai chegar assim que resolver isso. Ela vai sair e ela te encontra. Vocês estão... aqui, ó. Eu queria que vocês vissem na mesa. Como que tá aqui na mesa. É como se essa pessoa, ela tá vindo de encontro, sabe? Ela tá vindo, tá vendo aqui o passarinho? É como se o universo já tá te dando sinais que essa pessoa, ela está se libertando aqui desta situação para vir ao teu encontro. E o universo já está te dando esses sinais. O que mais que temos na energia dessa pessoa? Vilão, você pode sempre reescrever a sua história. Aqui tem uma pessoa que tá com medo de sair como vilão. Aqui tem uma chantagem emocional muito grande, tá? Aqui tem uma pessoa que pode ter se sentido vilão ou vilã, ou realmente foi um abusador, pode ter sido sim um abusador, uma abusadora que pode... Na dinâmica com uma outra pessoa, essa pessoa podia ser uma pessoa ruim, mas essa pessoa saindo dessa dinâmica que tá infeliz, essa dinâmica que essa pessoa não consegue sair, porque toda hora tem uma chantagem emocional, quando essa pessoa, ela cria asas e voa, ela destrói, ela também vai precisar se perdoar aqui, ó. Porque aqui tem embaixo da sua energia, você se perdoando, e essa pessoa, ela vai ter que lidar com o lado sombrio dele, para criar esse algo novo, para... Eu não sei que crença aqui, o que aconteceu, porque se a gente tem manipulação aqui, essa pessoa pode ter vindo de um sistema de crenças muito enraizados, de tem que ser assim, por exemplo, casou, é pra vida inteira. Tem muita chantagem aqui, tem muita manipulação. Pode ser que essa pessoa... Apesar que aqui não saiu nada concreto em relação a caso ou algo assim, porém as asinhas dessa pessoa, aqui tá presa numa torre. Então a gente pode estar falando de estar preso a algo que construiu, entendeu? E essa pessoa vai ver que assim, se eu construir uma vez, eu construo N outras vezes. E protesto, comece uma revolução. A sua pessoa aqui, ou essa pessoa que tá chegando na sua vida, ou pode estar envolvido ali com o banquete, diminua o ritmo e celebra a si mesmo. Tá passando por um processo que você já passou, tá? É como se você tivesse um pouquinho adiantado, porque aqui, pelo 9 ali do eremita, você já eliminou muita coisa da sua vida. É como se, assim, numa tapada só, sabe, sei lá, você foi lá e fez uma terapia, você fez uma imersão, um mergulho, assim, que você eliminou várias coisas de uma vez só, sabe? Ou você mergulhou num processo, um ano sabático, alguma coisa assim, onde você foi eliminando muitas coisas. Essa pessoa não, porque ela estava envolvida no meio aqui de amizades, aqui família, essa pessoa, no campo dessa pessoa, com chantagem emocional, com manipulação, de que não pode fazer isso com fulano, com ciclana, pode envolver uma dependência emocional. Então aqui é como se o sistema onde essa pessoa vive fez essa pessoa acreditar que ela era essa identidade, que as pessoas fizeram é aquela coisa, né? Se você não sabe quem você é, o mundo vai te dizer quem você é. Entendeu? É como se fosse isso. E aí essa pessoa, ela vai ter que sair desse sistema, por isso ela precisa criar uma revolução. Ela já começou, essa pessoa aqui, ela já começou quando estava com 28 anos. Ela tá passando um sistema que talvez seja o mesmo que você de se perdoar agora, que são de 10 anos de aprendizado aqui. Vocês têm coisas muito parecidas, tá? Só que essa pessoa, o forte nela é o número 8, o seu é o 9, por isso, assim, falta uma chave para ela virar aqui. Mas ela vai virar. Ela vai virar. 8, 9, 10, 11, agora em novembro, tá?
Em novembro, essa pessoa toma uma decisão e aí ela vem, 8, 9, 10, ela fecha o ciclo agora em novembro, tá? Ela já começou uma mudança ou algo assim em outubro, nesse próprio mês aqui. Ou aconteceu alguma coisa que aqui pode ser até a espiritualidade, que igual eu falei assim, tem amigos ou pessoas em volta dessa pessoa que ela vai ter que ir contra não, né, mas sair de um sistema. Porém aqui, olhando por outra perspectiva, existe a idealização de algo, existe o meu castelo, existe a prosperidade, existe a relação que eu quero construir, existe, eu sei o que eu quero. Eu senti, eu vi, eu sei o que eu quero e isso é pra mim. Então aqui tem a espiritualidade como se estivesse ajudando ou novos amigos, uma nova ideia que ajuda essa pessoa nessa revolução aqui de transformação. É como se essa pessoa ela fosse mudar da água para o vinho e vai se tornar irreconhecível, porque essa pessoa que ela é compatível com você. Você e essa pessoa, por exemplo, você tem uma energia aqui de criador, criadora, e essa pessoa aí ela faz acontecer, ela é dedicada, dedicado. Então é como se você tem a ideia, você dá o início, você tem a manifestação e essa pessoa ela executa, ela bate as asas e faz acontecer, sabe? Então existe aqui uma parceria em relação a isso, tá? Existe um equilíbrio aqui. Meu povo, vamos ver o que mais que temos aqui para essa dinâmica aqui dessa relação entre touro e essa pessoa. Temos eremita, confirmando ali a energia do eremita. E se eu falar para vocês que eu não sei o que é isso, mas nós temos duas pessoas aqui. Black Numen. Eu não sei que carta que é essa aqui nesse tarô, não. Tem que ser honesta com vocês. Muito honesta. Black é preto. Numen. Numen, eu não falo inglês, mas vamos pesquisar aqui, né? Não custa pesquisar o que é. Vamos ver o que significa no Google Tradutor Numen. Se é que... Peraí que eu vou pausar o vídeo. Voltando aqui, né? Numen é número mesmo, tá? E black é preto, então o número preto, o número escuro. Então a gente tem aqui algo que ainda não foi revelado, porque tem o eremita saindo. Tem alguém saindo de um lugar obscuro, saindo de uma relação obscura. E aqui a gente pode estar falando, se a gente vai falando do eremita solitário, a gente pode estar falando de você saindo das sombras ou essa pessoa saindo das sombras. Para quem tem uma parceria ou amizades ou coisas em volta, saindo de um meio que não é real. Onde parece que todo mundo usa máscara. Sabe aquele filme do... Eu usei até ele de exemplo esses tempos atrás aqui no canal, do... O show de Truman, que tipo, ele descobre que aquilo tudo é uma mentira. É como se fosse isso. São duas pessoas que, assim, descobrindo que o que elas estavam vivendo até então não era real, não, que pode ir muito além, sabe? E eu vou falar assim, eu não acho que deve ser fácil, porque aqui a gente tem uma ruptura, né? Onde existe, assim, é entre romper com a velha criatura e entender, poxa, até hoje eu vivi uma vida escassa, uma vida assim que eu achei que aquilo era real, mas de repente eu olho e não é nada disso. Então tem esse susto do despertar, sabe? Mas ao mesmo tempo vem a grande felicidade aqui, porque a gente tem o encontro para casa, onde as coisas começam a agilizar e duas pessoas que lutam juntas por um mesmo objetivo, por uma mesma coisa, por um mesmo ideal, entendeu? Vamos ver o que mais que temos aqui nesta leitura para este casal. Temos Rei de Espadas, não, Cavaleiro de Espadas, King Knight of... Aqui tem uma mentira, tá? Aqui tem uma pessoa que sabota uma relação, vocês vão descobrir, ó. Temos o 2 de copas embaixo, uma coisa que não pode acontecer num passado, e temos o pajem de paus com a lâmpada mágica. Aqui tem, sim, um mentor, a espiritualidade
retirando do caminho de vocês aqui, seja lá o que for aqui, um obsessor, seja uma pessoa mentirosa, alguém que pode ter manipulado uma mensagem de não chegar, pode ter manipulado energia sim, porque a gente tem aqui alguém que roubou a identidade de alguém. A gente tem o sapatinho da Cinderela aqui. É como se alguém roubou a energia de alguém, alguém que entrou no caminho de alguém. Aí, né, a gente tá falando de vida sentimental. Sei lá, você dormiu com alguém que roubou a tua energia. A gente pode ter falado. Tem gente que é tão invejosa que só de olhar a foto de alguém, a pessoa, né, ela suga. Se ainda mais se ela tiver obsediada, aí a gente tá falando de vampiro energético, isso já era. Aqui alguém cedeu o poder, tá? E touro, para isso acontecer significa que em algum momento você também cedeu, tipo, você deu permissão para isso acontecer. Já dei esse exemplo aqui no canal há muito tempo atrás, mas eu vivo falando disso, de pessoas que ficam fuçando a vida do outro. Então, ai, será que fulano, né, para quem gosta de alguma pessoa, e você fica fuçando lá, vigiando, ou vigiando com quem que a pessoa tá, você tá abrindo seu campo. Você tá abrindo seu campo também. Então, assim, nada vai entrar se você tiver com o corpo fechado. Pra estar com o corpo fechado, precisa vigiar. É vigiar e orar, e não ao contrário. Mas aqui tem uma grande mentira, tem uma coisa aqui que sai do caminho. Porque a gente tem um pedido aqui atendido, tá? Pra um relacionamento funcionar, tá? Não vou nem ver as outras cartas ali. Porque aqui já é vitória ganha. Só vou ver em cima aqui o que temos. 4 de espadas é um tempo de descanso com a lua. Você ainda não enxerga, mas essa lua que ela tá positiva, ó, tá vendo que ela dança na lua? Aqui tem um mentor, uma mentora, ou você, a gente pode estar falando do próprio espírito de vocês, tem alguém que mergulhou nas águas profundas e renasceu como deusa. Ou deuso, né? A gente tá falando de alguém que fez muito bem o trabalho de casa, de mergulhar aqui nas profundezas e tá no descanso. É como se agora tá lá nos bastidores, é como se essa energia lunar, sabe a sensação que me dá? Eu tô falando de alguém que permeia entre os mundos, sabe? É como se a tua energia, ou a tua consciência, né? Ela permeia entre dimensões. Ela chega em lugares onde até os habitantes da Lua, ou seres que você talvez não consiga entender, vamos por assim, algo mais fantasioso, né? Os elementais, as fadinhas, coisas assim. Até esses reinos que você nem achava que era real, mas você sabe que uma vez que a gente cria algo, ele fica na superfície, ainda que seja na nossa psique, em algum nível. Então, esse algo, esse simbolismo, ou essa energia, ela vem a seu favor, entendeu? Porque aqui é como se você vencesse, até isso precisa se curvar a você, é como se fosse isso, tá? E aí a gente tem, olha, o As de Espadas, a verdade. Aqui tem um corte, tem Arcanjo Miguel por vocês, tem uma verdade vindo, tem aquilo que é seu sendo te entregue. Aqui, ó, é como se você passasse num grande teste, você ou essa pessoa. Agora, o porquê? Vamos descobrir? Da onde, né, esse teste? O porquê desse teste? Por que que essas duas pessoas, elas foram testadas ou passaram por tudo isso para chegar esse grande encontro? Eu vou aqui, vamos ver o que temos. Temos o 3 de copa. Ai, que bonitinho, ó. Esse 3 de copas, olha que fofo. É como se fosse eu e a minha grande imaginação. O homem, a mulher e a criança. Aqui a gente tem um casal, tá? Para o amor nascer da amizade. 5, 6, 7. 7 de paus. Tá vendo aqui que tem algo que vai ser... Quer ver? Eu vou mostrar, peraí. Só deixa eu captar aqui a imagem. Tem algo aqui a ser protegido, tá vendo? Algo que tá protegido pela espiritualidade. E assim, para acessar essa felicidade, esse nível, esse grau de relacionamento, é como se precisasse de um teste. É como se esse tipo de sonho, esse tipo de relacionamento, esse tipo de comemoração não é dado para qualquer um. E aqui a gente está falando de duas pessoas que em algum momento da vida desejaram a mesma coisa. Porque se a gente está falando de um pedido realizado aqui, de um pedido atendido que envolve duas pessoas, que envolve, né, o 2 de copas, que envolve algo que transborda de um para o outro, é como se um alimenta o outro, e aqui tá positivo, e se protegem, é como se essas duas pessoas se alimentam e se protegem
do externo. Então a gente tá falando de uma energia compatível. E em algum momento vocês desejaram a mesma coisa. Sabe aquela coisa do que você tá procurando também tá te procurando? É como se fosse isso. Se vocês têm a mesma ideia, como é no emocional, acredito que tem a ver com a alma. Na alma, ambos desejam a mesma coisa. Ainda que na vida colocaram máscaras, interpretaram as coisas tudo errôneas, se enfiaram num bando de... foram extremamente sombrios com outras pessoas, né? Perante algumas pessoas, vocês foram os monstrinhos na vida dos outros, e teve momentos que os outros foram monstrinhos nas suas histórias. Mas aqui ambos desejaram muito, aqui é como se isso aqui fosse uma grande realização, um sonho, sabe? Ambos sonharam com a mesma coisa em algum momento. E aí é como se, para chegar nesse nível de relacionamento, onde é protegido e é entregue, é como se fosse assim, quando passa no teste é entregue, você não precisa fazer mais nada. Passou nesse teste, passou nessa linha de cocriação, não precisa fazer mais nada. O universo faz tudo, os mentores, os guias, seja lá como for, é como se algo que está por detrás de tudo isso faz. E aí, como tem um comando subjacente acima, uma ordem acima, aí até aquilo que agia nas sombras para impedir uma relação tem que se curvar e trabalhar a favor, entendeu? Aqui é uma questão de tempo, tá? Uma questão aqui de... É nesse mês de novembro que acontece alguma coisa, tá? Porque aqui de uma amizade nasce a casa, nasce o lar, nasce a família, nasce algo que está protegido, tanto que você está vendo, eles estão distantes, existe o caminho para chegar até lá, mas esse caminho vem todo protegido, e ele é blindado, inclusive, se a gente falasse assim, da rainha das trevas, né? Se a gente pensar assim, até a sombra vai proteger, então, tanto o lado luz quanto o lado sombra vai proteger isso, entendeu? Não pode tocar, existe uma ordem que não deixa isso mais ser tocado, isso ser desmanchado. Não sei se vocês entenderam. Foi bem profundo aqui. Fazia muito tempo que eu não usava esse tarô aqui. Muito tempo que eu não usava esse tarôzinho. Eu acho que eu preciso comprar um tarô novo. Eu acho que é isso que tá faltando nas minhas leituras. Um tarô novo. Porque daí começa a vir o simbolismo vai trazendo umas energias diferentes. Para fechar aqui a leitura, por gentileza, um conselho aqui para fechar a leitura. Coragem para florescer. Você está passando por um momento de equilíbrio, não tenha medo de ser você. Essa pessoa, independente para aonde está chegando essa mensagem nesse exato momento, se é você, né, o taurino, ou para a pessoa que gosta de touro aqui, né, floresça. Entenda que você não precisa ficar se fazendo. Independente do que você já passou ou não, eu tô falando com duas pessoas aqui, seja simples, seja você não precisa tentar conquistar ou forçar nada, a energia do mestre. Quanto mais vocês forem vocês, mesmos, assim, mesmo com a parte ruim, com a parte sombra, com a parte luz, parte sombra, se você acha que essa pessoa não vai te entender, que você não pode ser vulnerável, que você tem que botar uma máscara, não, aqui não precisa de máscaras, a pessoa gosta de você do jeito que você é. Não importa o defeito que você tenha, a pessoa te entende. Porque aí eu tô falando de duas pessoas que passaram por coisas muito semelhantes e que tiveram uma luta, por mais que histórias diferentes, mas a luta em si que travaram para chegar nesse objetivo é como se fosse a mesma, que é a da identidade, que é de florescer e ser na essência. Então, eu tô falando com duas pessoas que enxergam a alma uma da outra. Não. A grande dificuldade de vocês foram justamente ultrapassar a barreira da matéria, do estar aprisionado nas crenças, do estar aprisionado na aparência física, e não tô falando que a aparência, que a beleza não importa, não é isso, mas é que a gente tá falando de algo superior aqui, de algo que vai além, de algo que te realiza. Então é como se vocês quebraram muito a cara na vida para entender que vale o espírito, que vale a alma, e não o que você constrói terreno, porque daí você descobre os amigos que são falsos, o que foi construído em castelos de areia, né? Que foram construídos na areia e não em algo sólido. Então, aqui é como se antes vocês iam muito pelo superficial e por aquilo que é material, e agora vocês aprenderam uma grande lição porque vocês viram que a alma de vocês não se realizou, e aí vocês tiveram que aprender a florescer, e aí
Tá? Então seja você, não precisa mentir, não precisa se fazer, não precisa se esconder, não precisa ter medo de ser vulnerável. A pessoa vai entender e você vai entender a pessoa e vice-versa. Porque aqui vocês se gostam por quem vocês são, na totalidade de quem são, entendeu? Até o jeitinho mais bobinho, ou o jeito às vezes um pouco mais durão, ou eu vi aquela frase do baralhinho lá das mensagens encorajadoras da Dona Dora lá, que o que te faz, as tuas excentricidades é o que chama atenção, é o que cativa, o que é você, entende? São as suas nuances, aquilo que é o seu diferencial, que te torna único, única, e todo mundo tem uma bagagem de vida, uma história, e todo mundo já foi um monstrinho na vida de alguém, também já foi uma pessoa abençoada na vida de alguém, então não existe esse negócio, ai, porque eu tenho que ser bom o tempo todo, senão ninguém vai gostar de mim, não existe isso, né? No mundo que a gente vive, nossa, se você nasce, nem santo, né? Os santos também tiveram as quedas deles até se tornarem santo. Vai ver lá, São Cipriano, magista, deixou de ser magista quando o cara procurou para ele fazer magia lá para, esqueci o nome da menina, foi fazer magia e nada pegava, né? Não conseguiu, trabalhava com os demônios mais fodásticos lá, com as entidades dele, e não conseguiu, até o demônio voltou falando que não tava, que ela era protegida, porque ela acessava direto a fonte, era ela e a fonte. E ali ele decidiu se converter, né, de vez. Eu não lembro se ele fica com ela de boatos, acho que daí isso já é boatos da história, que ele acaba ficando com ela, né, ele se converte e fica com ela. Mas ele se torna Santo Cipriano, né, depois de sair de São Cipriano, se torna Santo Cipriano, por conta disso, porque ele viu que o que ele servia não era forte o suficiente, que tinha algo a mais. Enfim, aqui é como se fosse isso, tá? Duas pessoas que elas têm uma ou missão de alma aqui, ou elas passaram por uma mesma situação, elas desejaram a mesma coisa em algum momento, e aí o universo conspirou para isso aqui, tá? Ok? Então sejam vocês mesmos. Para fechar aqui essa leitura, sim, deixar ir nem sempre é fácil, mas viver uma vida infeliz e insatisfeita é mais desafiador ainda. Você pediu por alívio de toda essa carga que carrega em seus ombros, mas quando chegou a hora de fazer as mudanças necessárias, deixou o medo conduzi-lo. Mudanças acontecem para levá-lo onde tanto deseja. Aqui eu acho que tem a ver com a sua pessoa especial, porque a pessoa precisa ainda enfrentar essa situação, né? Porém, você nem sempre está disposto a abrir mão. Todo o apego gera sofrimento. Você pode e vai manifestar aquilo que sua alma quer, mas é necessário trabalhar a sua confiança. Solte, confie, né? O tal do florescer e soltar os velhos padrões aqui. Essas mudanças o guiarão para as manifestações que tanto deseja. Então aqui a gente tem algo acontecendo, né, pela mesa. Isso vai acontecer muito rápido. E aí, Touro, como eu senti que foi mais para essa pessoa essa última mensagem, mas lembrando, conhecendo vocês e as leituras que já saíram nesse canal, você tá na fase agora da cura e da espera. Então espera. É tempo de você o quê? Focar em você, se convidar para casa. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que confiar, entende? Você tem que soltar, vai cuidar de você, vai se nutrir, entendeu? Deixe as surpresas acontecerem naturalmente, tá? Porque aqui algo já foi decretado, tá? Aqui já tem um decreto, já foi decretado, tá? E mesmo aqui no conselho, a gente tem o mestre com a justiça. Então, algo já foi decretado. O Papai do Céu já bateu o martelo, entendeu? Ok? É isso, meus amores. Um beijo, um queijo e eu vejo vocês em breve.